E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo na nossa análise de hoje. O nosso objetivo aqui é destrinchar alguns relatórios recentes e, sinceramente, fascinantes sobre como a inteligência artificial está virando o acesso primário à saúde de cabeça para baixo. E olha, a gente não está falando de um cenário de ficção científica num futuro super distante, não. A gente está falando de uma infraestrutura real que está mudando a vida de milhões de pessoas agora mesmo enquanto a gente conversa. Pensem rápido na seguinte situação. E se uma consulta médica básica fosse de verdade mais rápida do que a sua espera pelo próximo trem no metrô? Sabe, como é que um sistema de saúde consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? O que a gente vai analisar hoje decreta praticamente o fim daquela barreira física gigante entre o atendimento médico e a população. Acreditem, isso já é uma realidade que está sendo testada e usada nas ruas todos os dias. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai dividir esse papo em 5 partes rapidinhas. Primeiro, os primeiros socorros algorítmicos. Segundo, o motor de diagnóstico. Terceiro, o híbrido necessário. Quarto, a escala e o impacto disso tudo. E, por fim, o futuro do acesso. Bora lá? Vamos começar com o nosso ponto número 1. Primeiros socorros algorítmicos. E por que isso já virou um fenômeno cotidiano? Imaginem só um trajeto comum para o trabalho, aquele deslocamento de todo dia. Aí do nada, no meio desse caminho, você tem a chance de fazer um check-up médico de rotina sem ter que desviar a rota, sem agendar nada com meses de antecedência. Pois é, a China já instalou um número absurdo de 2.200 quiosques médicos operados por inteligência artificial espalhados pelo país. São cabines posicionadas de forma super estratégica em estações de metrô, shoppings, grandes praças. É uma capilaridade bizarra. O atendimento literalmente vai até onde o povo já está. E quando a gente olha para os números operacionais, o queixo cai ainda mais. Só nessas estações de metrô, essas cabines atendem uns 15 mil pacientes por mês. E sabe qual é o custo? Meros 28 centavos de dólar por consulta. É uma acessibilidade financeira e geográfica num nível que a gente nunca viu antes. Cuidados básicos de saúde disponíveis por menos do que você paga num pacote de chiclete. Loucura, né? Beleza, mas aí você deve estar se perguntando como essa engenharia funciona nos bastidores. É o nosso ponto 2, o motor de diagnóstico. Vamos desmistificar isso de um jeito bem prático, porque o processo é super lógico. Funciona assim. Primeiro passo, o paciente relata os sintomas ali mesmo, por voz ou por texto. Segundo passo, a própria cabine entra em ação e faz o trabalho pesado de medir os sinais vitais como pressão, batimentos, oxigenação, temperatura, tudo automático. Terceiro, o algoritmo processa essa montanha de dados. Mas, gente, o quarto passo é que é o grande pulo do gato. Um médico humano de verdade, conectado por vídeo em tempo real, revisa o caso, valida o que a IA sugeriu e autoriza a prescrição. Ou seja, a máquina jamais receita um remédio sozinha. E o verdadeiro poder de fogo computacional dessa brincadeira toda está justamente no cruzamento das informações. Pensa bem, de um lado da balança, a gente tem aquele caso isolado de um paciente com os dados que acabaram de ser coletados. Do outro, o sistema pega tudo isso e cruza, em milissegundos, com um banco de dados simplesmente monumental, com 300 milhões de registros clínicos e umas 2.000 doenças já mapeadas. É literalmente bater de frente um sintoma individual com a experiência de centenas de milhões de consultas anteriores. E quer saber o mais impressionante? Todo esse processamento colossal é entregue para o paciente em exatos 4 minutos. 4 minutos! É o tempo que você leva para pedir um café no balcão e esperar ficar pronto. Isso muda totalmente a dinâmica e a frustração da sala de espera. E olha, essa velocidade toda não sacrifica nem um pouco a qualidade. O sistema atinge uma taxa de acerto de 95% para aquelas doenças mais comuns e documentadas. A inteligência artificial nada de braçada na hora de lidar com padrões que se repetem e sintomas recorrentes. Então, a margem de segurança clínica continua altíssima. E isso nos leva direto ao nosso terceiro ponto, o híbrido necessário. O momento em que a inteligência artificial encontra o fator humano. Aqui a gente precisa derrubar aquela barreira psicológica clássica, aquele medo de que os robôs vão roubar o emprego dos médicos. Essa narrativa é totalmente furada nesse modelo. Sabe aquela lógica de volume versus valor? A IA assume a pior parte, a triagem chata, o processamento de grandes volumes e a busca por padrões ocultos. E o que sobra? O tempo precioso para o médico humano focar 100% no julgamento refinado, na empatia, no olho e, claro, na responsabilidade da decisão final. É a parceria perfeita de alta eficiência.
Tem uma frase excelente do epidemiologista Zhang Wenhong que resume tudo. Ele diz o seguinte: a IA deve capacitar os profissionais médicos em vez de substituí-los. O sistema depende vitalmente dessa autoridade humana, percebem? A máquina sugere, ela acelera, ela organiza a bagunça toda, mas o selo final de garantia e a conexão humana são absolutamente insubstituíveis. Então, bora para o nosso quarto ponto para ver o que acontece no mundo real: escala e impacto, com foco lá no experimento de Xangai. Para vocês terem uma ideia, no projeto piloto de Xangai, eles integraram 250 cabines na rede de metrô. O resultado prático: milhares de atendimentos simples, coisas do dia a dia, tipo um resfriado ou renovar uma receita de uso contínuo, simplesmente pararam de ir parar na porta do hospital. Isso redireciona completamente a força de trabalho, liberando os leitos, os médicos e os enfermeiros para tratarem de acidentes e emergências reais que precisam mesmo de uma intervenção pesada. O impacto é na veia. Os dados mostram que os tempos de espera em alguns hospitais de Xangai despencaram assustadores 70%, e o custo médio para o paciente caiu 30%. E aqui vale a gente fazer uma ponte super interessante com a nossa realidade. Pensei no Brasil, no nosso SUS. A gente sabe que quase 80% das pessoas que superlotam as UPAs são casos de baixíssima complexidade. Além disso, o DataSUS é literalmente o maior banco de dados público de saúde do planeta. Já pararam para pensar o que aconteceria se a gente cruzasse essa tecnologia com a nossa base de dados? Treinar modelos para identificar as nossas patologias regionais? Isso poderia desafogar a infraestrutura médica brasileira de um jeito que a gente nunca viu. E não é que o povo rejeita a ideia, muito pelo contrário. O serviço de doutor virtual da Ping-An registrou a marca incrível de 5,6 milhões de pessoas usando o sistema só nos primeiros 3 meses de 2026. A demanda da galera por soluções de saúde que sejam rápidas, digitais e, acima de tudo, profissionais está explodindo. Quando o serviço entrega agilidade e qualidade, a sociedade abraça de verdade. O que nos traz ao nosso quinto e último ponto: o futuro do acesso e essa descentralização em escala global. A verdadeira revolução aqui, galera, é acabar com aqueles vazios assistenciais. Imagina áreas isoladas, Amazônia, as comunidades rurais bem distantes. Fixar um médico especialista nessas regiões é um desafio de logística e de grana surreal. Só que com essa tecnologia, a gente consegue botar uma triagem de nível especialista em qualquer lugar que tenha um sinal de internet. É uma nova e muito mais eficiente porta de entrada para os sistemas públicos de saúde. O grande takeaway, a grande lição dessa pesquisa toda, está num conceito muito simples. A IA faz o volume, a autoridade faz a margem. As máquinas são imbatíveis em processar planilhas, ler formulários sem cansar e achar padrões que a gente nem imagina. Mas a confiança, aquele cuidado especial num diagnóstico complexo, a palavra final, essa autoridade só o ser humano é capaz de passar. E para a gente fechar o nosso estudo com chave de ouro, eu deixo uma provocação para vocês pensarem. Se a tecnologia já está aí, já funciona, já diminuiu filas e reduziu custos absurdamente, se a IA já manda bem como nosso primeiro socorro, será que o que nos impede de ter uma cabine dessas em cada esquina do mundo ainda é a falta de tecnologia? Ou será que agora os nossos verdadeiros obstáculos são puramente culturais e políticos? É para pensar muito sobre como a gente decide abraçar o futuro. Que isso fique na mente de vocês até a nossa próxima análise. Até lá, pessoal!